Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Todos juntos, vamos ler. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de já iniciarmos orando ao Senhor, lendo a Tua palavra, cantando louvor a Ti. Obrigado, Deus, por esse domingo maravilhoso e abençoado, Senhor Deus, que nós o tenhamos para a honra e glória do Senhor. E agradecemos ao Senhor, porque esse dia foi o que o Senhor fez, Senhor Deus. Então nós vamos nos alegrar nele para a tua honra e glória. Obrigado, Deus, por essa manhã. Abençoe também o Ministério Infantil, no que será ministrado às nossas crianças. Abençoe-nos aqui com os adultos, para que aprendamos e vivamos para honrar e glorificar ao Senhor. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O que esse versículo de Isaías 57:15 nos apresenta? Que foi alvo do nosso estudo na semana passada. Pastor, nos apresenta coisas muito boas, né? O que nos apresenta, queridos? Começa com T e também a outra palavra começa com I. Agora eu dificultei um pouquinho mais, hein? Agora, a transcendência e a imanência. Foi isso que nós vimos aqui na semana passada. Transcendência e imanência. Transcendência é aquilo que excede os limites normais, é superior, é sublime. Por exemplo, né, para a gente entender a transcendência, Deus é separado, independente da natureza e humanidade. A ideia de imanência é o que está inseparavelmente contido na natureza de um ser ou de um objeto inerente. Isso é isso que significa ser inerente. Deus está presente e ativo em sua criação. Essa é a ideia de imanência e transcendência, né? Foi isso que nós vimos no versículo 57:15, né? Como é que nós entendemos a transcendência de Deus? Isaías 57:15. Como é que nós entendemos a transcendência? Tá, Deus está em todos os lugares, sim, mas no versículo 57:15. Habita a eternidade. O Senhor habita a eternidade. O que mais? Alto e sublime trono. Ele habita no alto e sublime trono. Essa é a ideia de transcendência, transcende. Nós não habitamos a eternidade, né? Nós não habitamos no alto e sublime trono. Nós não estamos lá. Transcende, né? Ele está separado, independente do nosso tempo, por exemplo. A ideia de eternidade. Nós temos um tempo, o nosso cronos, né? Que corre a cronologia, o nosso horário, e o Senhor habita no tempo kairos, no tempo perfeito, né? No tempo do nosso Deus, a eternidade. Então, transcende. E como a ideia de imanente apresenta nesse mesmo versículo? Vamos lá? O pensamento sobre imanência. Ele habita também com contrito e abatido. Para quê? Para vivificar o espírito desses aos quais ele habita. Então, ou seja, esses aos quais habitamos aqui na terra somos nós. Essa é a ideia de imanência. Então, Deus, ele não só transcende, como ele está acima de todas as coisas, como ele é imanente e está junto de nós.
Essa é a percepção clara que nós temos quando nós entendemos o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o único Senhor. É um Deus que transcende, então devemos a Ele toda a honra e toda a glória. É o Deus que é imanente e está presente, né? Vivificando o nosso coração, com os abatidos e contritos de coração. Ele habita, somos nós aqui, por isso que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Essa é a diferença que nós vimos lá no Salmo 115, né? De Deus e os ídolos, né? Os ídolos são coisas que estão... que eles não são deuses, eles são até objetos até inanimados. Então, quando você olha, você fala assim, não tem essa relação, esse relacionamento dessa divindade, né? Estou falando dos ídolos, dessa divindade para com a pessoa. Então que se faz orações, faz preces a algo inatingível. O nosso Deus, ele transcende, ele habita a eternidade, mas ao mesmo tempo, quando nós oramos, ele vê as nossas orações, como diz o Sermão do Monte. Ele está vivificando o nosso coração, né? Então, é interessante quando a Bíblia fala que Deus não habita em mãos feitas por homens. Por quê? Porque nós não conseguimos condensar, por assim dizer, a presença de Deus somente naquela localidade. Porque ele habita a eternidade. Então é um Deus que transcende e um Deus que é imanente, né? Eu fiz uma divisão aí para a gente entender isso que eu estou falando aos irmãos aqui, né? Um outro versículo de Jeremias 23, 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Então é o Deus, né, que não é apenas de perto, né, de modo que ele está em todos os lugares, ele enchendo os céus, e aqui o Senhor que também enche a terra, que não é um Deus de longe, está próximo de nós. Isso é importantíssimo, queridos, quando nós dedicamos adoração ao nosso Deus. É saber que Deus está presente, que Deus nos ouve, que Deus nos vê, né? É esse Deus que, apesar de Ele controlar todas as coisas, Ele ouve as nossas orações, no individual, no coletivo, né? Por exemplo, os irmãos entendem que há outras igrejas adorando ao Senhor. Deus está lá também, sim ou não? Ou só está aqui? Está lá ou está aqui? Ele não está governando todas as coisas? Isso é transcendência. Quando nós o adoramos e entendemos essa transcendência, nós pensamos, Deus ouve as nossas orações, está conosco. Essa é a ideia de imanência, né? Coloquei aqui o texto de Isaías 7,14, que nós vimos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Mateus explica para a gente que esse Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco, né? Então, Jesus é tabernacular, habitar, encarnar-se é a ilustração, a demonstração clara de imanência. Um Deus que veio e morou entre os mortais, né? Eu gosto muito do texto de Hebreus, ele fala que ele sabe o que é sofrer, né? Não temos um sumo sacerdote que não entenda isso, porque ele sabe o que é passar por privações. O Senhor teve fome, o Senhor teve sede, né? Jesus chorou. Olha só, queridos, como a gente passa a pensar é interessante, né? A gente começa a pensar nesse Deus transcendente que encarnou-se, demonstração clara dessa imanência do Senhor Jesus. Olha só que texto maravilhoso de João 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Então essa ideia de Deus preparar-nos lugar é a ideia que nós temos desse Deus pessoal. É uma das características do atributo de Deus, né? Ser pessoal. Diga, irmão. Não, creio que não.
Não, porque na verdade é imanência. Imanência, a ideia de imanente, né? Mas não tem essa relação, não, né? Aí seu Marcos, no final da aula passada, veio fazer uma argumentação, a gente conversar sobre o Espírito Santo do Senhor, né? É interessante isso mesmo, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós, né? Ele habita em sua igreja, a imanência vívida, né? No nosso dia a dia, desse Deus transcendente que habita. Não, nós não somos deuses, isso que é interessante, né? É a habitação do Deus por seu Espírito em nós, a explicação clara da imanência. Texto de Mateus 28, que foi o texto que nós vimos na semana passada. Alguém leia, por favor? Vamos lá. Olhando para esse texto conhecido como a grande comissão, né? Nós temos lá Jesus dizendo aos seus discípulos, toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Eles, ide portanto fazer discípulos. Só para frisar aqui uma informação, a ordem nesse versículo é fazer discípulos, não é ir, tá? O ir, na verdade, é indo fazer discípulos. A ênfase do texto é fazer discípulos, né? Então, indo, se a gente pode ler assim dessa forma, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então, esse ato de falar do Senhor, de pregar, de levar a mensagem do Evangelho, de fazer discípulos, né? Essa certeza de que nós estamos vivendo para a honra e glória do Senhor, ensinando todas as coisas que o Senhor diz para que as quais nós guardemos, é a certeza de que no nosso caminhar, na nossa ida até o retorno à nossa casa, né? Essa casa que o Senhor está preparando, nós temos a certeza de que o Senhor Jesus é conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Essa, queridos, é uma das maiores expressões de imanência, né? É saber que Deus, ele é presente. Deus está conosco todos os dias. Esse Deus que transcende, né? Logo após, Jesus vai ascender aos céus. Ele não estará mais presente fisicamente com os seus discípulos. Mesmo depois de ressurreto, né, ascendendo aos céus, nós não estamos sós. Essa é a bênção da imanência. É saber que nós servimos esse Deus, Emanuel, conosco, presente. Então não esqueçamos isso, né? Essa ideia de nós entendemos a teontologia. O que é teontologia mesmo? Estudo do ser de Deus, é isso aí, muito bem. Então, nesse estudo do ser de Deus, Deus é presente. Isso faz toda... Eu ia falar agora, isso faz toda a diferença, mas acho que essa frase não ficou muito boa, né? Isso faz toda a diferença. Mas tudo bem, é que fica claro essa frase, né? Isso faz toda a diferença quando nós adoramos a Deus. Quando o culto não é voltado a homens, porque você entende a imanência de Deus e Deus é presente. Por que o Senhor deve ser glorificado no nosso meio? Porque Ele é presente. Não só porque Ele é transcendente, também por Ele ser transcendente, mas por Ele estar presente. Por isso que a igreja não pode fazer as coisas do que acha que deve fazer. Eu acho que é bom. Às vezes, perdemos a noção da imanência de Deus. Parece que quando nós fazemos para o Senhor, parece que está tão distante, e olhando para a transcendência, Ele está habitando no alto sublime trono, é distante. Quando nós entendemos a imanência, você fala assim, Ele é presente. Entenderam? Entenderam isso? É muito importante isso, queridos. Por isso que toda a nossa adoração deve ser dada a um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus imanente. Por isso que não é coisa da nossa cabeça. É coisa que nós achamos como deve ser, ao meu gosto, ao seu gosto. Deve ser de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu.
Por isso que quando nós temos os escritos, as cartas, né, o início da igreja, nós vemos toda a ordem. Paulo fala que o culto deve ter ordem e decência. Por que o culto deve ser feito dessa forma? Porque vamos pensar usando uma ilustração pequena, mas verdadeira. Pequena que eu digo assim, dando o exemplo humano, né? Jesus sentado aqui, ouvindo o nosso estudo, a nossa concentração, a nossa adoração, o nosso cântico, as nossas leituras, a nossa oração, a nossa comunhão. Jesus está sentado nessa cadeira, presenciando a sua adoração. Como está você diante da presença vívida do Senhor Jesus na igreja? Mas, pastor, nós não conseguimos ver. Pois é. Essa é a percepção de imanência. Ele está. Entende, queridos? Isso é a chave para uma verdadeira adoração ou para uma adoração simplesmente antropocêntrica, onde coloca o homem no centro. Jesus é adorado no nosso culto? É uma reflexão que eu faço. Todas as vezes que eu vou ministrar, todas as vezes que eu vou cultuar o Senhor. O Senhor é glorificado na nossa música, o Senhor é glorificado no nosso ensino, o Senhor é glorificado nas nossas leituras, o Senhor é glorificado nas nossas orações, o Senhor é glorificado no nosso momento de comunhão, porque Ele está imanente, presente. Sim ou não? Por isso que eu disse que a frase talvez foi mal colocada, mas ela é verdadeira. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença de como nós o adoramos. E agora, eu disse aos irmãos, nós vamos entrar nesse assunto, que foi alvo de debates na história da igreja, né? Ainda hoje há seitas, né, que não são necessariamente cristãs, mas pasmem, irmãos, há igrejas que se dizem cristãs e não creem nessa doutrina bíblica, que é a Trindade. Difícil? Difícil. Não é fácil, para ser bem sincero para você. Eu não quero ficar, né, falando para você, não, é simples, tal. Não é simples. Porque, na verdade, o Deus triuno, né, que é um Deus em três pessoas distintas, alguns defendem que pessoas não seria um termo mais certo para se usar, e sim essência, né? Mas, de novo, pessoas é muito claro para a gente entender, né? Nós servimos a um único Deus, que se manifesta em três pessoas. Pastor, essa palavra tem na Bíblia? Não. Não tem a palavra Trindade na Bíblia. Não tem. Contudo, esse conceito, nós vamos ver agora alguns versículos, nós vamos ler alguns versículos, como isso vai ficar claro nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós entendemos esse conceito de um Deus em três pessoas distintas, né? Como eu disse a você, isso foi alvo de estudo na história da igreja, para desenvolver esse pensamento. É difícil para nós? Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta alguns paradoxos. Alguém lê a definição de paradoxo? Joia, se você prestou atenção na leitura, faça a sua interpretação de paradoxo. O que é paradoxo? Vamos lá. Pastor, paradoxo é um pensamento, uma proposição, um argumento. Né? Pensa, queridos, num paradoxo. Se você tem algum exemplo de paradoxo, por exemplo. Sim. Isso, Eliel. Muito bem. Uma boa explicação, Eliel. Foge do padrão. O que mais? Tá. A ideia de não fazer sentido, ela é boa quando nós pensamos no contexto humano. Certíssimo. A questão que a Bíblia nos apresenta paradoxos, que ao nosso entendimento, e preste atenção nisso, foge do nosso entendimento. Mas em Deus, tudo é explicado.
Queridos, eu não tenho uma listinha não, porque quem sou eu quando eu estiver na presença do Senhor, né? Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Senhor que eu não consigo explicar para vocês, né? Como o Senhor deixou algumas coisas nas Escrituras que para nós se torna um paradoxo, porque é difícil para a gente entender, foge do padrão, né? Parece não fazer sentido para nós como humanos. Por exemplo, vou usar um nome aqui, difícil, união hipostática. Já ouviu falar disso? Não? Pastor, nunca ouvi dizer aí. Então, quando a gente estiver estudando Cristologia, nós vamos ver isso. Jesus ser 100% homem, 100% Deus. Vamos ser sinceros, dá para entender isso? Pois é. É verdade. Verdade. É. Nesse, sim, é porque na verdade ali tinha a questão da incredulidade, né, do povo, né, e realmente a gente pensar num Deus, num Jesus, né, que tem o controle de todas as coisas, você começa a olhar e fala assim, mas o Senhor sabia que ele ia para a cruz, né? Mas e o passar até esses momentos de ir para a cruz, né? E os enfrentamentos de incredulidade do povo lá, né? Então são essas coisas que você começa a olhar e você fala assim, para nós é um paradoxo mesmo. Nós só vamos conseguir entender isso na presença do Senhor, muitas coisas das Escrituras, né? Por exemplo, eu citei para os irmãos a pregação de Pedro, o primeiro sermão, né? Quando ele diz que Jesus morreu segundo os predesígnios de Deus. Isso foi predeterminado por Deus. Mas vocês mataram Jesus. Ou seja, ou Deus já predeterminou e Jesus ia morrer mesmo. Tá certo isso? Sim. Ou o ser humano é culpado de ter matado Jesus. Tá certo isso? Tá. Mas como assim? Uma coisa ou outra não. E sabe o que é bom desses paradoxos, queridos? Ele nos deixa na posição de criatura. Ele nos deixa na posição de criatura. Alguns momentos diz que Faraó endureceu o coração. Em outros momentos diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó foi culpado de não deixar o povo sair? Sim ou não? Ele agiu segundo os pré-desígnios de Deus? Sim ou não? A nação ímpia da Babilônia, com toda, não sendo redundante, mas talvez sendo redundante, com toda a sua impiedade, né? Ela é uma nação injusta? Sim ou não? Então essa nação injusta, ela não tem poder nenhum para julgar o povo de Deus. Sim ou não? Pensando na nação. Mas Deus usou essa nação. Essa é a pergunta de Abacuque. Como o Senhor, que é puro de olhos, vai usar uma nação ímpia para julgar o seu povo? Agora, no mesmo livro de Abacuque, o Senhor diz que os babilônios serão julgados pelas suas impiedades. E aí, meus irmãos? Fecha isso. Por isso que eu falo para você, eu na minha pequenez, não penso assim, nossa, eu tenho uma lista e perguntar para o Senhor essas coisas. Quem sou eu? Chegar lá na glória vai ficar tudo claro para nós, porque não vamos ter a presença do pecado. Mas fica algo curioso, esses paradoxos que aparecem, que falam assim, peraí, mas então Deus usou a Babilônia? Usou. Deus endureceu o coração de Faraó? Endureceu. Deus determinou que Jesus iria morrer? Sim. Mas nós matamos Jesus? Exatamente. A Babilônia será julgada? É isso mesmo. Faraó tem culpa? Tem. Assim é Deus, queridos. Agora pensem, se nós conseguíssemos explicar Deus, não, tal, porque disse isso, porque isso daqui fez isso, porque se ele fez isso, tal, você concorda comigo que ele não seria Deus? Porque se ele tivesse condensado a minha definição de Deus, ele não seria Deus. Queridos, isso eu não sei você, mas isso me humilha de tal forma a ter uma posição de reverente diante do Senhor. Falo, o Senhor é Deus. Eu não consigo entender.
Eu posso brigar, eu posso falar que é teologia tal, teologia não sei o quê, teologia não sei o quê, fulano defendeu isso, ciclano defendeu aquilo e tal, e ficar anos e anos de tentar definir essas coisas, chegar uma hora que fala assim, cale-se diante dele toda a boca. É o que Abacuque diz. Cale-se diante dele, porque esse é Deus, queridos. Então, às vezes as pessoas querem, vou usar esse termo que é usado, né? Querem converter outras pessoas pela persuasão. Não tenta, não. Uma que você não consegue. Quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Mas tem alguns crentes que parece que não cresceram nisso ainda, né? Não aprenderam que não é a sua persuasão, não é o seu argumento. Ai, fechei, ganhei debate, ai, não sei o quê, eu peguei esse termo. Não, não, querido, estude, se aprofunde, busque cada vez mais conhecer, decore versículos, leia cada vez mais livros, entenda a teologia, mas coloque-se na posição de criatura. Não tente ser Deus. Por isso que algumas teologias hoje, que diferem e criam barreiras no povo de Deus. Sabe por que elas estão aí tão em evidência? Porque falta humildade de falar, até aqui eu não sei explicar mais. Até aqui nós não chegamos a uma conclusão. Por exemplo, com essa ilustração que eu dei a você, há todo o pré-desígnio de Deus, há toda a responsabilidade humana. Deus me salvou pela sua graça. Deus me condenou porque eu sou culpado. Os dois lados estão certos, queridos. Por isso que o Romanos 9, quando diz Deus tem misericórdia de quem quer, nos coloca em que posição? Não, mas Deus seria isso, Deus seria aquilo. Então vamos lá. Vamos fechar o pensamento com Faraó. Deus fez errado em endurecer o coração de Faraó? Prefiro não comentar, pastor. Vou ficar em silêncio, que eu não quero pecar. É verdade? Não, eu chego nessa conclusão. Porque a Bíblia diz isso. É, pastor, eu prefiro não me comprometer. Pois é, queridos. Não é? Agora, se eu fizesse uma outra pergunta. Deus fez certo em julgar Faraó? Sim ou não? Aí dá coragem de responder, né? Ah, claro, pastor. Por quê, queridos? Porque esses paradoxos são maravilhosos para nós nos colocarmos na posição de criatura, dependente do Senhor. Então, eu disse a você aulas atrás, nós não estamos tentando colocar Deus numa caixinha. Não, quem somos nós? Não conseguimos. Agora, no que as Escrituras nos apresentam com relação a Deus, nós buscamos entender. O que as Escrituras nos limitam e diz assim, até aqui você entende, a partir daqui você não entende mais. Literalmente você não entende mais. Por exemplo, a transcendência e a imanência é algo difícil para nós entendermos. Porque você não transcende, sim ou não? Você está aqui. Você está aqui. Mas Deus transcende. Mas Deus transcende e ao mesmo tempo Ele está aqui. E aí? Entende? Eu não quero só ficar com você só pensando, jogando pensamentos. Eu quero que você reflita sobre a forma que você adora o Deus que você serve. Diga, meu irmão. Eu acho que a sua pergunta, Igor, eu não entendi. Sim. Uhum. Sim. Não, eu entendi isso. A questão é a seguinte: o que você quer trazer com transcendência nesses três? Eu entendi, tá. É o seguinte, é que são dois pensamentos diferentes. Nós estávamos olhando para Deus, né? Deus, claro que Deus onisciente, Deus onipotente, né? E Deus onipresente. Deus está em todos os lugares. A transcendência, o que é, resumindo a transcendência? Deus excede o nosso pensamento. Deus excede. Essa associação que você fez com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é isso? Porque assim, no que transcende para nós a Trindade? Porque
pegando esse seu pensamento aí, não dá para a gente definir 3 pessoas serem uma pessoa só. Acho que é isso que eu estou querendo dizer. Já tentaram várias formas. Por exemplo, já disseram, por exemplo, o maracujá, né? A fruta maracujá, o suco maracujá, o sorvete maracujá. Todos eles são feitos de maracujá. Mas todos eles são diferentes. Mas não dá. O ovo, a clara, a gema e a casca, né? Não dá para você fechar a trindade assim, né? Porque ao mesmo tempo que Deus tem todo o poder, o versículo que nós lemos de Mateus 28, Jesus diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, assim, como nós vamos entender? Eu não quero ser confuso nos nossos ensinamentos, nos nossos pensamentos sobre a teontologia. Mas, ao mesmo tempo, Igor, eu não posso negar que há algo que vai fugir do nosso pensamento. Vai fugir da nossa conclusão lógica. Essa é a ideia do paradoxo. Quer ver? Vamos ver alguns versículos que eu creio que vai ficar mais ilustrativo. 4 irmãos aí, cada um abre num texto aí. Primeiro, um irmão que já abre agora em Gênesis 1, 26. Outro irmão abrindo, ou irmã, claro, Gênesis 3, 22. Outro irmão abrindo em Gênesis 11. E outro irmão abrindo em Isaías 6, 8. Sim. E o 27? Muito bem. Também diz, façamos o homem. A gente já viu isso, né? Mas vamos dar uma olhadinha de novo. O que aparece aí? Em Gênesis 1, façamos, né? Mas quem está dizendo que façamos? Então Deus diz que façamos. Deus diz que façamos. Façamos o homem a nós. E a nossa semelhança, né? Que mais? Versículo 27. Mas aí de novo criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, uma pergunta. Anjos, eles são criaturas de Deus? Sim ou não? Se anjos são criaturas de Deus, logo anjos não são Deus. Então, um dos argumentos de algumas defesas teológicas dizem, não, Deus estava falando com os anjos. Mas espera aí, aqui não está no processo criativo de Deus. Então, o próprio Deus diz que façamos. O façamos é uma linguagem que está no plural. O nossa, também no plural, certo? E o sua, no singular. Bom, então, nós chegamos à conclusão que no processo criativo tinha mais de uma pessoa, sim ou não? Deus e mais alguém. Não é isso? Isso é claro. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente pensa em trindade, né, o termo não aparece, mas ela permeia as escrituras. Então tem mais de uma pessoa no processo criativo. No outro texto, colocado aí, Gênesis 3, 22.
26, 27. Deus disse que o homem se tornou como um. Não diz que Deus se tornou como eu. De novo, se fôssemos olhar e falar assim, não, peraí. Pós o pecado, pós o homem ter comido ali do fruto, né? Ele comeu do fruto da árvore da vida, então ele se tornou como eu, conhecedor do bem e do mal. Se tornou como nós. Como nós, de novo, nós é plural. Mas como é que começa o versículo? Opa! Então disse. Não é dissemos, né? Então aqui, aliás, aqui, disse. Disse Deus. Então, se ele disse, está no. Ele disse. Se não dissemos. Muito bem. Gênesis 11, 5 e 6. Vamos lá? Muito bem. Versículo 7. Opa. Pode continuar, desculpe, irmão. Eu fiz o opa e o Eliel já parou ali, né? Porque depois que ele leu ali no plural, eu falei, tem alguma coisa errada? Vou descer e confundir? Não. O que disse lá Deus, né? E desceu o Senhor para ver a cidade, e o Senhor disse, de novo, disse no singular, não é isso? Mas no versículo 7, diz o quê? Desçamos, confundamos. Ambas estão no plural. E aí, queridos? De novo, quem tem o poder para agir diante das coisas criadas? Quem podia confundir aquelas línguas lá na Torre de Babel? Deus. Então, peraí. Desçamos está no plural. Tem mais de uma pessoa. É tão interessante isso. Vamos ler Isaías 6:8. Então, peraí, vamos lá. Então, Isaías 6:8 diz: ouvi a voz do Senhor que dizia. Então, vamos lá. Isaías 6:8. A voz, né? A voz dizia. Não é isso? Então, a voz que dizia. Então, a voz que dizia está no singular, sim? Porque não são as vozes, né? Singular. O que essa voz dizia? Quem enviarei por ir por mim? Não? Por ir por quem? Por nós? O nós é?
queridos, a não ser que sejamos insinceros, textos como esse vai primeiramente colocar uma interrogação. Esses três termos aparecem Elohim, Yahweh e Adonai, nessa sequência, né? A criação, o ato criativo de Deus, Deus Elohim. Na palavra Elohim, é tão interessante que essa palavra para definir Deus, ela fala de um Deus, preste atenção, não são vários deuses, é um Deus em pluralidade. É como se ela estivesse dizendo, é um Deus em mais pessoas. Essa palavra Elohim. Então, quando você vê ou lê textos como esse, que apresentam tanto o singular quanto o plural no mesmo texto, você vai precisar ser honesto. Falar assim, tem mais de uma pessoa. Não tem como. Porque senão, ou então você fala, então a Bíblia está toda cheia de erros de português. E de outras línguas também, porque é tradução. Não é verdade? Então você começa a pensar, fala assim, peraí, então esse Deus que se apresenta, isso nós estamos olhando para o Antigo Testamento, esse Deus que se apresenta a nós é um Deus plural. Não são deuses, é um Deus plural. Porque ao mesmo tempo que ele disse Deus, façamos. Não é disse os deuses, façamos nós. Não. Disse Deus, façamos. Disse Deus, desçamos e confundamos. Se você for honesto, estudando as Escrituras, você vai falar assim, peraí, tem mais da pessoa. Sim. Exato. Isso transcende, né? Transcende. Queridos, eu não sei, porque assim, quando eu fico estudando a Escritura, às vezes eu dou um sorriso assim, sabe? Às vezes fico meio empolgado, né? Às vezes fico... Porque são coisas como essa que você começa a falar assim, não tem como. O nosso Deus não é uma matemática que você faz, você fecha na sua teologia e as Escrituras têm que se encaixar na sua teologia. Não! É o contrário. Emana das Escrituras esse Deus que habita em nós, mas nós não somos deuses. Olha que interessante isso, queridos. Não é? Você fala assim, mas peraí, isso é paradoxal. É. E você fica assim, mas, gente, pois é, isso é servir a Deus. Assim é ser honesto com relação às Escrituras e olhar para as Escrituras e falar assim, esse é o Deus ao qual nós servimos. Diga-me. Hum. Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida, meu irmão. Isso. Isso, Tiago. Exatamente, irmãos. Não é um Deus filosofal. Ah, vamos filosofar, vamos pensar aqui, tal, nossa, Deus transcende, a gente não consegue entender nada. Não, é o Deus que dá para nós conhecimento dele mesmo, mas ao mesmo tempo, ele deixa claro para nós que há coisas das quais você só se rende diante dele em adoração. Para pensar. É o Deus que transcende em pensamento, mas ao mesmo tempo ele habilita a mim e a você a entendermos esse Deus,
Mas chega uma hora que a gente fala, ele transcende de tal forma que nós não conseguimos defini-lo de tal forma e nós nos rendemos em adoração a esse nosso Senhor. Queridos, essa doxologia que o Tiago estava falando, a profundidade da riqueza, eu fico imaginando Paulo. Gente, quem é uma cabeça pensante era o apóstolo Paulo, sim ou não? Falo cabeça mesmo, de desenvolver pensamento. Você começa a estudar carta aos Romanos, por exemplo, você fala, Senhor, o Senhor capacitou o apóstolo Paulo a escrever coisas tão profundas como essa. Mas, ao mesmo tempo, chega uma hora que eu creio que Paulo chega nesse ponto. Não dá. Quem vai instruir a mente de Deus? Não tem jeito. Diga-me. É isso. Por isso, minha irmã, que eu penso assim, queridos, por que nós vamos perder tempo? Fala para mim. Por que nós vamos perder tempo? Por que inventar coisas? Queridos, se o que está revelado, vamos ser bem sinceros, dá tanto trabalho para nós, dá ou não dá? Gente, o que está revelado dá muito trabalho. O Senhor deixou 66 livros. Alguém aqui pode levantar a mão e falar, pastor, até o fim da minha vida eu zero esse livro. Alguém pode levantar a mão aqui e dizer isso? Ninguém, queridos. Ninguém. Não vai conseguir zerar. Ontem mesmo foi uma experiência na nossa reunião de Tito. Nós ficamos em 2 palavras. Arrogante e irascível. Deu, acho que 1 hora, 1 hora e meia, né? A gente passou um pouquinho ali. Ficamos nessas 2 palavras. Como nós vamos findar? Agora, tem espaço para a gente ficar inventando coisa? Eu digo a você, mais uma vez eu vou frisar isso. Eu, particularmente, eu até assisto algumas vezes debate, mas eu, particularmente, eu não gosto de debate. Não sou contra debate. Né? Eu creio que eles, na história da igreja, eles foram importantes em alguns momentos. Mas, às vezes, eu vejo alguns debates só cristão querendo brigar com o cristão para defender a posição que ele tem e ele ganhar esse debate e ele sair como o melhor daquilo e ninguém é edificado. Alguns acontecem assim. Então, eu vejo como uma perda de tempo. Quando, na verdade, a gente fica buscando qual que é a marca da coxa de Jacó? Vamos lá. A coxa de Jacó. Era isso, era aquilo. Não, não está revelado, irmãos. Mas qual era o princípio daquela luta de Jacó? Isso está revelado. Por que não ficamos no princípio? Por que não estabelecemos aquilo que está revelado? E ficar perdendo tempo em outras coisas. Sem contar, isso eu estou falando de pessoas que ficam ainda debatendo a teologia. E outras pessoas ficam inventando outras coisas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você fala, meu Deus do céu, diga, seu Marcos. Sim, exatamente, seu Marcos. Eu entendi o que o senhor quis dizer. É simples, no obedecer. A questão é que a gente pensar no princípio dessa obediência. Entendeu? Por que nós seguimos esse princípio? Por que esse princípio foi dado para nós para que obedeçamos? Vai chegar uma hora que nós vamos chegar nas Escrituras e falar assim, o Senhor estabeleceu isso. Na minha matemática, no meu pensamento, não está certo. Sabe uma das regras da interpretação bíblica? Leia a Bíblia contra você mesmo. Por exemplo, no nosso coração, seja bem sincero, não precisa responder não, tá bom? Mas se você der uma risadinha, eu já sei o que você vai responder, tá? Mas Deus escolheu alguns, parece injusto? Pastor, eu prefiro também não me comprometer nessa, né? Agora, Deus escolheu alguns, parece justo? E aí? Agora vamos deixar um pouquinho mais íntima essa pergunta. Deus te escolher, foi justo? Oh, depende qual critério aí, né? Aí depende qual critério, né? E Deus te condenar, é justo? Agora, Deus não te condenar, é injusto? Pastor, eu já errei em todas as alternativas que o senhor colocou aí. Né? Eu já errei em todas. Por quê, queridos? Porque, sabe por quê? Nós vamos ouvir um pouco sobre isso na mensagem. O amor de Deus. O amor de Deus é um paradoxo para o homem, queridos.
O amor de Deus é um paradoxo para o homem. Sabe por quê? O amor de Deus não requer resposta. E tem tanta gente querendo negociar com Deus, colocar Deus na parede. Na minha teologia eu determino. Na minha teologia eu escolho isso ou aquilo. Escolhe o quê? O que você escolhe? O que você escolhe? O que você determina? Nada, criatura. E literalmente agora usando criatura mesmo. Nada. Ele é transcendente. Ele te fez. Qual foi a sua escolha em nascer? Quem é que escolheu nascer? Fala para mim, não escolheu não? Você não tem todo o poder? Quem aqui sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora? Pastor, imagine nós estaremos cultuando ao Senhor. Eu também. Imaginamos. Queremos. Desejamos. Mas nós não temos controle nem no próximo minuto. Vai querer controlar Deus? Ô, irmãos, que loucura é essa? Vamos terminar aqui, queridos. Isso é teologia. Teologia, eu penso, queridos, não é nós queremos falar assim, Deus se encaixa na minha teologia. O que é sua teologia? Para com isso. É você olhar para as Escrituras e falar assim, peraí, tem façamos, tem nossa, tem confundamos, mas Deus dizendo Deus no singular, dizendo no plural. Como eu vou poder entender isso? Só com um termo. Existe um Deus em mais pessoas. Ainda que não apareça a palavra trindade, ela está clara nas Escrituras. Isso nós estamos vendo só alguns textos. Nós vamos depois dar uma olhada na promessa do Messias, no anjo do Senhor que aparece. Nós vamos ver sobre o próprio Messias, a vinda dele. Nós vamos ver como a trindade ela permeia as Escrituras como um todo. Pastor, mas não aparece a palavra trindade. Pois é, queridos. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia. Hoje eu falei, eu não vou passar do horário hoje, gente. Eu passei 5 minutos. Olha só. Oi? O pastor Kevin está marcando 7 minutos aqui, né? Então não foi 5, queridos, né? Então eu quero encerrar aqui. Meus irmãos, esse paradoxo nos limita a tal forma de a gente falar, a gente adora esse Deus. Quando você canta junto ao trono de Deus exaltado, tens cristão o lugar dado ali, pois ali, né? Você começa a falar assim, nossa, o Senhor vai preparar a morada para eu estar lá com Ele. Mas enquanto aqui eu estiver, eu vou testemunhar desse Deus. Que eu não vejo, eu não toco, mas eu sei que Ele existe e presente está. Isso nós temos nos render em adoração a esse maravilhoso Deus, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de entendermos que para nós é um tremendo de um paradoxo. Para o Senhor é a revelação dessa mente maravilhosa que o Senhor tem revelada a nós. Obrigado, Deus, porque quando nós estudamos mais do Senhor, nós entendemos a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo, nós entendemos a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado porque nós podemos entender aquilo que nos foi revelado e isso é demonstração da graça do Senhor. Continue abençoando a nós. Continue nos fazendo entender cada vez mais do Senhor mesmo, Pai. Obrigado por essa manhã. Eu te louvo, Pai, te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos para o nosso